Fala turma, beleza? Tudo certo por aí? Vamos para mais uma live aqui no Instagram. Se você estiver assistindo na gravação no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, hoje é entrevista, hoje é live com convidado e nós vamos bater um papo com Lucas Bassoli, né? Atleta do MTB, inclusive o Lucas Bassoli é treinado pelo Pedro Rilo, então vai ser um bate-papo bem interessante, beleza? Já vou chamando o Lucas para entrar aqui na live e vamos iniciar, beleza? Que eu vi que ele já está por aqui. Vamos lá. Sempre me atrapalha um pouquinho na hora de chamar o pessoal, então segura um pouquinho aí. Só aguardando a entrada dele. E sempre nas nossas lives, o nosso papo é treinamento, jornada do atleta, entender quais são os passos, o que ele está fazendo para chegar no ponto em que ele deseja. Então, aguardando aí o Lucas. Aê! Opa, e Deixa eu aí, só beleza? falar. Muito bom, Lucas. Deixa eu ajustar minha câmera aqui, toda vez que vocês entram, dá uma mudada. Aí. E aí, meu amigo, tudo tranquilo? Ajusta aí. Vamos lá. Lucas, primeiramente, muito obrigado por participar da live, aceitar o convite, né? Vai ser um grande prazer. Tenho certeza que a turma vai gostar do bate-papo, né? Ah, e eu fiquei contente de saber que você é atleta do Pedro Rilo, né? A gente vai ter um papo muito legal aqui, o pessoal curtiu o Pedro Rilo também. Então, Sim, muito obrigado, Lucas. valeu, eu que agradeço o convite aí, vai ser um prazer. Ó, Lucas, é o seguinte, ó, eu tenho aqui, toda vez que eu vou fazer uma live com convidado, primeiro tem as perguntas que o pessoal mandou lá nos stories, que a gente vai bater um papo sobre elas também, mas tem uma série de questões que eu vou fazendo aqui, e primeira coisa que eu queria te perguntar, vou te colocar numa enrascada, cara. Você tem uma projeção, tem um pensamento, assim, de onde você quer estar no mountain bike daqui 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Um Nossa, projeto futuro? bom, daqui 5 anos com certeza eu pretendo estar andando ainda, né? Treinando, com certeza, e quem sabe aí participando de algumas provas maiores a nível brasileiro, né? Nível nacional. Quem sabe até numa elite, numa categoria elite, né? Vamos ver. Ó, Estamos trabalhando para dá isso. tempo. Dá tempo, 5 anos dá tempo, cara, tem que É buscar. isso Sabe, aí. sabe por que eu pensei em fazer essa pergunta para você? Algum tempo atrás, eu conversei com o Fernando Firmino, que ele é gestor de alto rendimento da CBC. Quando eu falei para ele que eu queria iniciar o processo treinador, ele falou, a primeira coisa que ele perguntou, tá bom, Marcos, então, o que você vai querer ser daqui 5 anos na bike, no ciclismo? Cara, e essa pergunta ela foi muito importante para tudo que eu fiz em diante. Porque olhar ali, não, quero ganhar essa prova, não, quero ganhar a próxima prova. Mas quando a gente passa a olhar para 5 anos, né, de jornada, aí é por isso que eu falei, putz, deixa eu fazer essa pergunta pro Lucas para fazer ele pensar um pouco, né? Então, cara, então eu acho que daqui 5 anos você pode estar almejando entrar para elite, né? Competir na elite, né? Dá Sim, para com ser, cara, certeza. 5 anos dá para trabalhar, É tempo. beleza? Ó, agora, conta pra gente um pouco da sua jornada na bike, né? A gente conversou de manhã, então já tô ligado, já tô sabendo. Mas conta aí, cara, quando, mais ou menos o ano que você começou, que você ingressou na bike, qual era o papel que a bike tinha na sua vida e como foi essa transição, que hoje a coisa tá mais séria. Tenta contar pra gente aí. Beleza. Bom, eu ando de bike faz um bom tempo já, se eu não me engano, uns 10 anos ou mais, né? Eu comecei andando junto com o pessoal da minha cidade, de final de semana, curtindo. E aí, com o tempo, eu fui pegando mais gosto, né? Fui viciando cada vez mais nisso. E E aí, de uns 4 anos para cá, eu comecei a andar um pouco mais forte, com uma frequência maior, né? Praticamente quase todos os dias da semana, mas nunca focando, pensando em competição, nada disso, né? Só mais por hobby mesmo. E aí, nos últimos 2 anos, uns 2 anos atrás, eu comecei a pensar mais, querer participar de algumas provas, né? Aí comecei a pegar o gosto e aí eu vi que não podia continuar para eu evoluir, eu tinha que ir atrás de alguma coisa diferente, né? Fazer um treino mais específico e foi aí que eu comecei a treinar junto com o Pedro e estamos aí. Faz um ano que eu tô
nessa jornada aí de treinar, competir, apanhando bastante, né? Aprendendo bastante É uma e jornada. evoluindo Viu? sempre. 10 anos atrás, você pegou o tempo da 26, então. Sim, 26inha. Minha primeira 26 tinha 21 marchas, era três na frente e 7 atrás, né? V-break. É, nem tinha, freio a disco também não tinha, não. Era 26 no osso ali, né? Não, não tinha freio a disco, não. Tava. Ó, a minha primeira bike foi de ferro, né? A primeira bike que eu comecei a fazer as trilhas foi de ferro. Eu nem conhecia o mountain Nossa. bike ainda, nem conhecia tudo isso. Vamos pedalar, vamos. Mas pra onde? Pra terra. O que o pessoal já fazia, eu fui. Era Aham. uma Caloi Aspen, né? Não esqueça, era uma Caloi Aspen de ferro. Aí, tome pau. Fui uma vez, gostei, fui outra vez, gostei. Aí só troquei ela quando ela começou a quebrar, né? Começou a quebrar, não estava aguentando o trampo, aí a gente foi trocando. Mas era um período legal esse tempo que a gente começava com as baiquinhas bem mequetrefe mesmo. Era diferente, porque só ficava quem Sim, gostava, né? sim, com certeza. E naquela época também não existia Garmin, Strava, GPS, nada. Era no máximo um velocímetro ali na bike para marcar a velocidade e distância só. E Não, é bem diferente. Porque o pessoal hoje já começa com a 29, já começa com coroa única, freio hidráulico, os sim, caras não sabem o que é começar com uma bike ali no osso. Acho que eu quebrei 4 canotes da minha bike até trocar de nossa. bike. Aí até o cara falou, viu, Marcos, não adianta, cara, você tem que trocar, essa bike não aguenta a trilha. Cara, beleza, aí vou trocar. Aí eu peguei uma Venzo, Aro 26, montei pra mim, cara, muito boa pra caramba. Aí depois veio as 29, aí não teve como, né? Aí a gente mudou. Viu? Agora, ó, vamos lá. Já faz uns 10 anos que você pedala, 4 anos, há uns 4 anos pra cá a coisa ficou mais séria, você ficou bruto, né? Antes tava ali na pegada até, mas ficou bruto. E aí, como foi o processo? Porque provavelmente, né, eu estou pensando aqui na minha cabeça, teve o tempo que você estava fazendo as provas regionais, né, as provas ali perto da sua cidade, estava tudo bem, estava tranquilo, e em algum momento você falou, não, quero fazer as provas maiores, quero ir para mais longe. Em qual momento, o que virou a chave que fez você ter esse pensamento aí? É, assim, pensar em correr provas mais maiores foi nesse último ano mesmo que comecei pensando mais nas provas regionais, né? Pensando em evoluir. E, e aí, conforme você vai treinando bastante, você vai pegando o gosto de competição, né? Você vê essas provas maiores, a estrutura delas e já começa a pensar, "Pô, eu quero estar lá no meio, né? Quero estar brigando ali, a emoção de largar junto com pessoas nível brasileiro, com certeza muito bom, né? E aí Oh, foi assim bacana. que eu comecei a pensar nisso. Não, e é diferente porque eu até falo para alguns alunos da assessoria que às vezes eles ficam muito fechados ali, prova regional, prova regional, prova regional, e vai pegando pódio nas provas regional, só que, putz, é muito bacana você se desafiar, ir para uma prova grande, ir para um evento maior, que a coisa pega fogo. Ah, cara, o pessoal tá, tá mandando umas perguntas para sacanear aí, hein? Eu tô vendo. Eu tenho Deixa eu perguntar certeza. da sua configuração familiar. Hoje, você é casado, solteiro, Não, mora com os solteiro. pais, Moro solteirão, sozinho. mora sozinho? Ó, rapaz, ixi, aí tá. Aí é pegado. Por quê? Tudo que a gente faz na bike, querendo ou não, a nossa configuração familiar, olha, não atrapalha ou ajuda, né? Então, o fato de você morar sozinho e tá solteiro, eu acho que você tá no lucro. Com Você tá no lucro, certeza. né? Por exemplo, eu tenho 2 filhas, né, e sou casado. E aí o que acontece? Desde eu comecei a pedalar, já era casado. Então, a minha esposa ela teve que se adaptar a eu pedalar. Né? E é um Aham. processo que quem é casado sabe. Você não. Você, quando eventualmente você casar, né, a sua esposa vai ter que se acostumar com você pedalando, porque já faz parte. Então, você está no lucro. É Está isso no lucro aí. danado. Você não tem noção. Viu? Agora um detalhe. Eu estava olhando seu Instagram, você está usando uma bike boa, né? Hoje você está montado. Qual bike é a Sim. sua? É uma Cannondale, uma Scalp 2021.
É uma full, né? Isso. E era com a suspensão left, né? É left Sim, que uma fala? left, isso. Viu? Você sentiu diferença? Conta bem, porque eu não tenho a left, não tenho. Conheço só poucas pessoas que têm, poucos amigos. Sentiu muita diferença? Porque, cara, na hora que eu olho, pelo menos a estética ali, dá uma impressão estranha. Você teve essa impressão quando trocou? Ou não? Conta pra Cara, gente. até que não, viu? Porque a primeira vez que eu andei eu já senti. Não senti nada de estranho, não, por ter um lado só, né? Mas andando mesmo dá pra sentir muita diferença nela, que a leitura de terreno dela é sensacional, é muito bom. É muito Pô, diferente. Eu pulei de uma seed, era uma seed antiga, assim, se eu não me engano, era 2016, e pulei para essa left. A diferença é muito grande. muito, olha, bacana. Tipo assim, aí você trocou tudo, né? Você tava com uma hard e já passou para full, Isso, direto, sim, né? Diferente também, muita diferença. E aí o pessoal fica numa demais. indecisão danada, troca. Até inclusive, tem um rapaz que conversou comigo uma vez, ele falou o seguinte: ele falou, putz, eu troquei, peguei uma full, mas tá me dando uma dor nas costas, não me adapto. Então ele se arrependeu extremamente de ter pegado a full. Para você foi coisa boa? Com certeza. Não volto para hard nunca mais, cara. Sério? Nem comparo, não tenho nem vontade mais de andar numa hard. É outra Nossa. coisa, cara. Ah, Até quando pega, por exemplo, uma prova de MTB, um XCM que é mais rodado, mesmo ela sendo mais pesada, vale a pena? Sim, eu sinto que sim. Assim, se tiver bem regulada a suspensão, tanto a dianteira quanto a traseira, né, ela vai acabar te ajudando, ao invés de atrapalhar, ela vai ajudar bastante. Tanto você pega, mesmo maratona, né, que é bastante estradão, bastante estrada batida, você pega uma descida que tem um pouco mais de buraco, um trecho que tem um pouco mais de areia, ela já vai te ajudar bem mais. Ou uma subida que tem bastante pedra, também ela acaba ajudando bastante, né? Então eu acho que assim, as vantagens que ela tem é bem melhor. E acho que no XCO que deve fazer bastante diferença também, Bastante. Sim. né? Bacana. Olha, então vamos lá. Eu lancei. ah, isso. É que aí eu vou olhando aqui para não perder nada, cara, que eu montei uma sequência de perguntas aqui. Vamos lá, Beleza. teve o período que você começou, né? Começou a pedalar recreativamente, tá? Dando rolê, né? Coisa e tal. A maioria do pessoal faz essa jornada, começa a pedalar, conhece a bike, curte o pessoal, faz os rolezinhos ali de peba. Aí depois começa a ficar forte, começa a treinar legal. E depois alguns passam a levar a coisa mais séria, com treinamento, planilhada, coisa bem estruturada. E você fez essa Sim. jornada. Quando você fez a transição do treinamento, que você já treinava forte, só que sem orientação, e passou a treinar forte com orientação, cara, sentiu muita diferença ali? Deu um gap na performance? Senti. Claro que essa melhora demora, né? Não é assim, comecei a treinar, amanhã já tô melhor. Demora Tá. alguns meses, bastante tempo, né, pra gente começar a sentir, mas eu senti bastante diferença, assim. Tanto que eu andava bastante, né, e eu andava praticamente de segunda a segunda, sempre. Andava forte na terça-feira e saía para andar na quarta, andava forte de novo, na quinta andava forte de novo. Aí no final de semana dava forte no sábado, no domingo, e aí chega uma hora que o nosso corpo não aguenta, né? A gente precisa saber a hora de descansar, saber a hora de andar um pouco mais devagar. E treinando planilhado, isso fez bastante diferença para mim, né? Comecei a fazer uma periodização, né, para controlar isso. E também os treinos intervalados, né, que eu não fazia, não tinha nem noção o que que é isso, o que que era isso, né? E quando eu comecei a fazer, faz muita diferença. Não. Vem cá, e se for para ver o principal erro, né? O principal erro, assim, entre o tempo que você treinava sozinho e depois que você começou a treinar acompanhado, pode dizer que é a questão do volume do treino mesmo, ou tinha alguma coisa a mais que você cometia um erro muito grande e aí que foi acertado quando você começou a treinar com orientação?
O volume, principalmente, que dava bastante, e também o ritmo, né, a intensidade. E também treinando eu comecei a sentir que eu acho que isso é uma coisa muito difícil, né, para iniciante, é você aprender a conhecer o seu corpo, né? Você saber a hora que você tá bem para acelerar, a hora que você tá cansado, a hora que você tem que tirar o pé. E isso treinando, isso me ajudou bastante, né? Que assim, antes eu andava e ia até acabar a energia, né? Até desligar. Sem, nunca me preocupei em sentir como que eu tava, em pensar, não, eu tô cansado, eu tô bem, minha frequência tá muito alta, minha perna tá queimando, deixa eu tirar o pé um pouco, descansar, né? Dar um tempo de recuperação. Isso fez bastante diferença também. Dois pontos que é fundamental quando as pessoas começam a treinar de uma forma mais organizada é esse, o autoconhecimento, né, que a pessoa vai se conhecendo melhor, Sim, e a questão de acertar o volume. Às vezes eu falo assim que quem sai para treinar forte todo dia acaba não treinando forte de verdade nenhum, porque o cara está sempre cansado. Né? O com cara está sempre certeza. cansado, está sempre marretando, então, só falando de média, assim, só o pessoal entender o que eu estou querendo dizer. Se o cara faz lá um percurso, está sempre lá no 25 de média, achando que está forte, pô, se o cara descansasse alguns dias, fizesse tudo certinho, ele ia pegar e ia botar 27 de média. Ia subir um patamar acima. Tudo por quê? Tudo porque descansa. Então, Sim, é, é, ba- e é bacana, eu quis jogar essa pergunta justamente porque tem muitas pessoas que erram no treinamento por treinar demais, por treinar sempre forte, e por achar que não pode um dia deixar os camaradas andar na frente um pouco, né? Tem dia que você tem que andar moderado, muito é difícil. Então, sim, é até engraçado porque, não sei se já aconteceu com você, mas ah, teve um período em que, putz, você andava forte pra caramba. Aí tem dia que você sai para treinar moderado, aí o pessoal passa por você, né? Aí já dá um, aí os caras passam e passa tipo assim, como quase que nem moto, chamando com peguinha. Aí dá aquela vontade, aí você segura, fala, putz, não tô treinando. Já acontece aí com você também? de vez em quando acontece, né? Ah, Ainda Aí, aí, até hoje, às vezes, tem o Pedro mesmo, às vezes vem me falar, "Ô, aquele seu treino lá, você tinha que ter, você passou um pouquinho do ponto, viu?" Quando eu tô sozinho é difícil, né? Quando eu tô sozinho, normalmente eu consigo manter um ritmo mais, mas é justamente o que você falou, se tem alguém junto comigo, a pessoa começa a dar uma é, acelerada, já. é duro, eu entendo. Às vezes é duro falar, assim, ô, vai mais devagar aí, né? Putz, vamos mais moderado. É fácil treinar forte, é fácil marretar. O difícil é fazer treininho de Z2, tem que fazer treininho de Z1, isso aí é complicado pra Exatamente, caramba. muito mais difícil andar em Z2 do que andar em Z5. Ó, vamos lá. Ó, o pessoal mandou umas perguntas nos stories. Ó, o Pedro Rio tá aí na live. Ó, o pessoal mandou umas perguntas nos stories, né? Já querendo saber algumas coisas que você faz no seu cotidiano de treinamento, das suas estratégias. Aí eu vou mandar aqui para você. Primeira coisa que eles perguntaram é sobre semana de prova, né? É uma lenda danada, né? Putz, o que fazer na semana de prova? O cara treina 4, 5 meses para prova e fica doidinho, ansioso, e aí às vezes até caga na última semana, né? Você tem um protocolo, você tem um ritual na semana de prova? Obviamente, né, que o que você faz está sempre orientado ali pelo Pedro, mas conta aí pra gente o que você costuma fazer na semana de prova. Normalmente, semana de prova, eu procuro descansar mais, né? Fazer uns treinos mais leves. Um dia, um pouco com alguns estímulos bem curtos, né? Para dar uma ativada na musculatura. Cuidar bastante, muito bem da alimentação, né? A gente já cuida muito, né? Mas em semana de prova, principalmente, para não correr o risco de atrapalhar, né? E basicamente é isso. E no dia anterior à prova também faz um giro só para dar uma soltada nas pernas, né? Ativar um pouco a musculatura também. E porque não vai ser na semana anterior à prova que a gente vai ficar bom, né? Na corrida. Não. Então não adianta, tem que ter paciência. Então, é o trabalho do último ano, é o trabalho que vem desde sempre sendo feito que vai fazer diferença, né? Então, na semana de prova tem que
respeitar o corpo, descansar um pouco, melhorar a recuperação, né? O que o Isso. pessoal tem que pensar assim, semana de prova, né, o que você já tinha que ganhar de performance, já ganhou. Já ganhou lá Sim, atrás. com certeza. Aí o principal é tirar o volume para não ficar cansado, né? Que você falou, treina um pouquinho menos. Fazer um pouco de estímulo para não dizer que seu corpo vai entrar em recuperação ou em destreino. E aí tá tudo certo. Agora, a nível psicológico, você é do tipo que fica nervoso, fica tenso na semana de prova ou vai de boa? Eu ficava. Hoje eu já não fico não, mas no começo eu ficava bastante. Não, nem tanto na semana de prova, mas no dia anterior ou até mesmo no dia, né? Ficava bem nervoso mesmo. Tá? E, mas com o tempo isso Daquele... a gente vai Não, pegando pode falar. experiência, né? Vai pegando mais confiança com o tempo, vai aprendendo que, vai vendo que não adianta ficar nervoso, que não vai fazer diferença nenhuma, né? E E muito pelo contrário, ficar nervoso, a gente fica mais tenso, fica mais amarrado. A possibilidade de cometer um errinho técnico, um errinho bobo, pode ser muito maior. com Né? Então, certeza. quanto mais relaxado. Ah, aí uma questão, né, que um gerador de tensão, um gerador de preocupação, é quando o pessoal fica alinhando a prova com o resultado, né? Putz, eu quero chegar em primeiro, eu quero pódio, se não der pódio. E como que você trabalha com essa questão de resultado da prova? Você tá, o que eu quero saber é assim, você traça uma meta, essa prova eu quero chegar top 4, essa prova eu quero chegar top 5. E aí você vai traçando ou você faz um processo diferente, você se preocupa em fazer entrega máxima e ver o resultado. Enfim, conta para mim como que você pensa em relação à meta da prova. Então, toda prova eu tô lá para tentar brigar pelo pódio, né? Sempre tentando buscar melhor posição. Mas eu sempre penso assim, se por um acaso chega uma prova eu não fui tão bem quanto eu pretendia, não consegui num dia que eu não estava muito bem, não consegui andar tão forte quanto eu estava esperando, né? E então eu fico um pouco chateado, com certeza, né? A gente sempre fica, não tem como. Mas eu procuro, sim, fazer uma retrospectiva do que eu fiz no dia anterior à prova, do que eu fiz durante a prova, o que eu poderia ter feito de diferente. Converso bastante com o Pedro sobre isso também. Falo para ele, sei, chegou um ponto na prova, eu não estava me sentindo bem, às vezes foi algo que eu comi, às vezes eu comi alguma coisa diferente. Então eu fico sempre tentando ver o que eu fiz de errado, o que eu poderia fazer melhor para tentar ir melhor na próxima prova, né? Então a prova é sempre um aprendizado novo, né? E não tem treino que a gente vai conseguir simular uma corrida, né? Na corrida que a gente vai ver como que tá a coisa mesmo. É até interessante, porque o pessoal, todo mundo quer o pódio, óbvio, né? Ainda mais que pô, pagou viagem, pagou, sei lá, hotel, gastou com equipamento, pagou com inscrição, se preparou com suplemento. Cara, ninguém tá indo para a prova mais para ir lá e ficar de bonitinho. Só que Sim, o processo de se dar mal em prova, ele é muito valioso. Sobretudo para quem, putz, eu tô treinando e daqui 5 anos eu quero estar treinando e competindo ainda. Então, de repente, uma prova que você não ficou bem classificado, aconteceu um problema, é muito valioso para identificar os erros, né? Porque quanto mais erros você comete, se você tem a maturidade para acertar aquele erro, você não vai cometer de novo. Aí melhora. com certeza. Então, sem dúvida nenhuma, esse procedimento que você e o Pedro. Para quem entrou na live depois, toda vez que a gente fala Pedro, a gente está se referindo ao Pedro Rilo, tá? Treinador do Lucas, beleza? Que às vezes o pessoal tá falando, Pedro, mas quem é esse Pedro? Não, Pedro Rilo, beleza? Ó, vamos lá. Outra coisa que o pessoal perguntou, aí eles estavam perguntando, porque assim, ó, sempre eu vou explicando o porquê da pergunta do pessoal, até para orientar essa resposta. Ah, Você, quando não tinha o treinador, nem sabia, não devia nem saber o que é intervalado e também não fazia, era só lenha. Não, sim. E aí, você pegou e passou a fazer o intervalado. E aí o pessoal pergunta pra gente, ah, putz, é difícil fazer intervalado, como você controla a intensidade, você olha mais frequência cardíaca, não sei se você tem um medidor de potência. Então, uma pergunta principal agora, como você controla a intensidade na hora do seu intervalado?
Então, já respondendo, eu não tenho um medidor de potência ainda, pretendo comprar, né? Que eu acho que isso é bem importante para quem está treinando. Mas como hoje eu faço os treinos só baseado na frequência cardíaca, depende muito do. Eu acho que depende muito do tempo, do intervalo, né? Do tempo. Porque se é um tiro muito curto, não tem como, né? Você tem que dar um tiro de 1 minuto em Z5, muito difícil chegar em Z5. Você conseguir manter o tempo todo em Z5 demora, né? Então tem que ir muito na percepção de esforço, né? E já em tiros mais longos, não, a gente consegue controlar mais a frequência, né? E só que tem que é muito mais importante ir pela percepção de esforço do que só pela frequência, né? Porque a frequência pode enganar muito, ela Sim. não depende muito, tem muita variável aí que faz ela variar, né? E então é mais importante a gente sempre estar se preocupado, assim, eu preciso fazer um tiro forte, então eu tenho que ir lá e dar meu máximo no tiro, né? Não só olhando a frequência, pensando, pô, minha frequência está muito alta, não, minha frequência está muito baixa, não estou fazendo direito, mas tem que ver muito como que está se sentindo durante, né, o intervalo. Aí, muito bom, tá bacana. Eu sempre falo para meus alunos, cara, ó, primeiro quem manda é a percepção. A frequência cardíaca, ela tá ali para te orientar, para te conduzir, mas quem manda é a percepção. E bacana que você falou exatamente os meus alunos que estão ouvindo, vai falar, opa, tá, estamos todo mundo na mesma linha. Que bom. É o seguinte, você gosta de intervalado ou faz porque é obrigado? Cara, eu gosto, até que eu Gosta? gosto, viu? Claro que durante o treino dá um pouquinho de raiva, né, da bicicleta, mas eu gosto sim, cara, gosto bastante. Eu fico Porque pensando, às é vezes, lá bem, no meio. Como? Desculpa. não, é porque é bem diferente fazer intervalado, né? Porque se a gente sai fazer um Sim, treino forte, é 2 horas ali, pá, pá, na tocada. É uma sensação. Mas você fazer 5 minutos entregando o máximo, putz, cara, é uma sensação que só quem fez sabe, né? sim, com certeza. Pô, É dá difícil, pra- dá tem que pra- estar bem determinado para conseguir fazer os tiros bem feitos, né? Porque com certeza chega uma hora, às vezes não só um dia que tá mais cansado, mas é um dia que tá bem também. Tá lá no meio do treino, você vê tem mais 2 séries para fazer de tiros. Aí você pensa, pô, podia estar acabando esse treino já, né? Mas é. aí vem também aquela determinação, né? Falar, não, eu preciso fazer, eu preciso melhorar, eu preciso continuar aqui, porque se eu não fizer isso aqui, eu não vou ficar bom. Ou é o objetivo, né? Quando a gente tem um Sim, objetivo, a gente vai mesmo que não seja tão confortável. Quando é. Ah, o que é mais gostoso? Você sair para pedalar forte aí, pegando um monte de com, arrastando, ou você ficar ali, ó, na mesma subidinha, no mesmo local, fazendo treino de tiro. Putz, lógico que é mais gostoso você pegar um percurso. Mas o que vai dar o diferencial para você evoluir a performance? Você fazer um treino orientado. sim, com certeza. Então isso aí faz muita diferença. Ah, detalhe também, isso aqui é pergunta dos stories que mandaram lá. Cara, acho bacana o pessoal mandar pergunta nos stories que a gente vai conversando com eles. Aquecimento, né? Você tem um protocolo de aquecimento? Você está levando bolo para aquecer nas provas? Como que você anda lidando com isso? Sim, tô levando o rolo. Tô nas últimas provas que eu fui, eu levei, porque o rolo dá para fazer um aquecimento muito mais bem feito, né? A gente consegue manter ali um ritmo constante, e não tem, ainda mais se você tá na prova ali num lugar que tá sempre movimentado, é gente andando para lá e para cá, carro, você não conhece, às vezes você tá num lugar que você não conhece, você não sabe até uma rua que você pode ir lá para aquecer, então o rolo você consegue manter um ritmo muito mais constante, né? E eu procuro sempre aquecer mais ou menos uns 20 minutos antes da largada, né? Para a hora que for alinhar já tá bem aquecido. Ou quanto tempo dura mais ou menos o seu aquecimento? Uns 20 minutos. 20 Isso, minutinhos é bom. é. Isso. Então, tá aí a dica. Eu acho que, cara, quem deseja algum, algum tipo de evolução, que é resultado maior,
tem que começar a se preocupar com alguns fatores. Sair na largada de prova sem estar aquecido, nossa, cara, é uma coisa terrível. Não sei se Sim, já aconteceu com você, eu já tive que sair para largar sem estar aquecido. Putz, a perna já incha logo de cara, é terrível. Então, essa sim, coisa de ter um rolo, um rolinho para colocar ali, fazer o aquecimento, para quem está buscando resultados mais expressivos, sem dúvida nenhuma, é fundamental, é muito importante. Né? com Eu mesmo, assim, certeza. eu tenho meu rolo livre. Na última prova que eu fui, eu não levei e me arrependi. Me arrependi, porque eu falei, não vou levar o rolo, não aqueço lá. Eu conhecia o local, sabia que tinha algumas ruas, mas não é a mesma coisa, de maneira nenhuma. Então, ó, tem um aluno meu aí, o Dantas, o cara tá fingindo para andar no rolo, o cara não anda no rolo de jeito nenhum. Né? Aí, ó, Dan, tá vendo? Léo começa a levar seu rolo para a prova, que aí você aquece bonitinho. E outro, treino no rolo, você faz também ou só leva para aquecer? Não, bem de vez em quando eu faço. Normalmente eu procuro fazer os treinos no rolo assim, treino que é bem mais leve, um treino que eu não tenho que andar numa frequência mais baixa, fazer aí um Z1, Z2, que aí no rolo dá para manter essa frequência mais baixa muito mais fácil, né? Do que Porque o, sair na o rua. seu, o seu rolo é livre, né? Eu tenho um fixo também. Você tem um fixo também. Tem. Porque quem tem só o rolo livre tem muito esse problema, que o rolo livre, de repente, não dá para chegar em algumas intensidades muito fortes. Né? Sim, Por exemplo, às vezes fazer um tiro máximo de 1 minuto. Né? Putz, no rolo livre você não vai encontrar a carga para não fazer. Você tem vai chegar numa como. velocidade, de repente, que é até perigoso lá ficar girando, tem um ventilador, pode até cair. Já o rolo fixo, não. O rolo fixo tem algumas opções para trabalhar. Ah, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Tá interessante, viu? Estou aprendendo bastante coisa com você. Ah, você do XCM, vai lá, originalmente XCM, beleza? Está Sim. fazendo não transição, mas está fazendo a adaptação para começar a competir no XCO também. Legal? Qual a maior dificuldade ou que você está encontrando nesse processo de adaptação para o XCO? Bom, tirando a parte de técnica, né? Porque o XCO exige muito mais da gente, é uma intensidade muito mais alta, né? Uma prova, um XCO, muita retomada, você tem que fazer uma curva, sai acelerando, uma descida, você não consegue descansar direito descendo também, você não descansa nem descendo, nem subindo. Porque está descendo, normalmente é técnico, então você tem que estar ali sempre atento e exige muito mais do corpo, né? Tanto que as primeiras vezes que eu comecei a andar no XCO, eu terminava que eu não aguentava de dor na lombar, no ombro, nos braços, eu não sabia onde que não estava doendo no corpo, né? Porque exige muito mais do corpo, né? Do que a maratona. Bom, e hoje, qual que você acha mais divertido? Qual que você gosta? Assim, o Lucas, vai lá, colocaram para você escolher. Lucas, vai lá, você está patrocinado, tá na equipe aqui, mas você vai ter que escolher XCO ou XCM. Qual que você escolheria? Nossa, eu acho que eu iria no XCO, cara. Eu XCO gosto é bastante. mais divertido. É Sim, bem divertido, né, mais. cara? É bacana. Mas Aqui apesar de eu perto. ter. Pode Desculpa, falar, pode falar. apesar de eu ter muito que evoluir ainda tenho muita dificuldade em CCO, né? É outra coisa. É muito mais divertido. Eu acho legal porque tem muito mais variáveis que vai influenciar na prova, né? Enquanto o XCM é muita força. Se o cara estiver forte, estiver bem treinado, estiver resistente, a probabilidade dele se dar bem é muito grande. Agora, o Sim, XCO não. O cara tem que estar bem treinado, tem que ter estratégia, tem que ter técnica, tem que contar ali com um fatorzinho de sorte também para dar tudo certo. Então, é muito, muito mais coisa que envolve. Né? Então, o sim. XCO realmente. Tá. Agora é o seguinte, você que já competiu no XCO e está competindo no XCM também, aonde tem mais gente competindo? É no XCM, com certeza. É Muito absurda a mais. diferença, né? Sim, demais, demais. Ah, eu, eu acho que no decorrer da jornada aí, acho que vai mudando um pouco e o pessoal vai aderindo mais ao XCO. Mas é um processo. Né? Eu acho que, por exemplo, na minha cidade aqui tem uma pistinha que o pessoal fez. Na sua cidade aí tem a pista de XCO também? Tem sim.
Porque conforme o pessoal forem construindo pistas, né, for pegando no mato lá e fazendo as rampinhas, coisa e tal, aí vai ter mais gente que vai se arriscar. Mas tem que ter um lugar Com para treinar, certeza. senão quem vai competir no XCO sem nunca ter andado no XCO, não tem como, é impossível. Não, nem Né? impossível. Você vai toda semana para o XCO ou não tem uma rotina específica? Tento ir, cara, mas não é toda semana que eu consigo ir, não. Ainda mais porque, assim, uma prova, quando eu tenho alguma prova em mente e que é um XCM, né? Às vezes tem que fazer alguns treinos mais específicos e acaba não sobrando muito tempo para ir, né? Mas a meta é ir cada vez mais, né? Pelo Sim, menos toda semana. beleza. Eu também. Agora, vou ver se eu consigo ir toda semana no XCO, nem que seja para dar uma voltinha só Eu sou muito braço duro, né? Eu sou braço duro pra caramba. Fazendo salto, subir, muito difícil. Você também é? Ou não? Porque assim, eu penso nas coisas e vou perguntando, só coisa explicar. Tem ciclista que mesmo rodando no XCM, é aquele cara que empina, é aquele que não pode ver um morrinho que pega e dá um pulo. Tem cara que já tem essa veia um pouco mais radical, vamos dizer assim, de estar buscando desafio. Não pode ver uma guia que pula. E eu nunca fui esse. Então, naturalmente, eu sou o braço duro. E você não, você tem qual perfil? Não, eu também sou um pouco travado. Também sou. Tenho um pouco de dificuldade nisso. Tanto que quando assim, se eu fico muito tempo sem andar num lugar mais técnico, numa pista de XCO, quando eu vou andar eu acabo sofrendo um pouquinho, travo, eu fico um pouco tenso, né? Dependendo do lugar que vai passar, às vezes fico com um pouco de medo, falta confiança, né? E aí acaba ficando mais tenso e passa mais devagar, acaba sofrendo um pouco mais. Mas isso, E, e, assim, e é estranho porque o receio, que aí você reduz a velocidade, é o que pode causar o perigo da queda, né? sim, com certeza. Se Pronto, atrapalha a bacana. bicicleta, né? É, a bicicleta quer ir, a gente que não deixa. Mas, Exatamente. mas esse processo, que nem ó, eu conversei com vários atletas aqui já, esse processo de ir para o XCO, esse processo de aprender a técnica, se desafiar, é algo que todos nós passamos por isso em algum momento, né? Então tem que ir treinando, tem que ter um lugarzinho ali para fazer os saltos, que aí vai dando certo. Pergunta: você já teve alguma prova que você perdeu por causa de problema mecânico? Problema mecânico, não. Só furo de pneu mesmo. Furo de pneu? É, Ah, sim. é complicado. Eu acho que é Larguei. a maior bronca que dá, né? Acho que quando, Sim. pelo menos eu, quando eu perco uma prova que o erro foi meu, né? Pô, coloquei muita intensidade, ou no treino, aí tudo bem, né? Mas quando fura um pneu, quando quebra uma corrente, aí eu acho que é a coisa mais difícil de ficar engasgado. É triste. Ó, vamos lá. Viu, vem cá. A gente conversou um pouco à tarde, aí você contou pra mim lá da queda que você teve, foi no Paulista, né? Aham. Me fala o seguinte. Vamos lá, você caiu, né? Quem pegar e for rolar um pouco no seu Instagram vai ver a foto, né, do seu rosto inchado. Quanto tempo você ficou sem andar de bike ou já pegou e já voltou direto? Teve um processo ali ah, de receio? Conta ali um pouquinho o pós-tombo, né? Teve tombo, você se machucou, beleza? Aí depois o pós-tombo, como foi? Então, eu fiquei 2 semanas parado, sem proibido de fazer qualquer tipo de exercício, porque eu fraturei um osso na garganta, um osso mais ou menos nessa posição aqui, chama ióide. Nem sabia que existia osso nesse lugar, né? E por conta da pancada que eu caí, eu bati a cabeça, né? Por conta do impacto, esse osso chegou a trincar. E aí como eu bati a cabeça, fui para o hospital, fiz algumas tomografias e o médico viu que estava com essa fratura. E, e como é um ponto que não tem como imobilizar, né? Então eu tinha que evitar ao máximo esforço para não correr o risco desse osso sair do lugar, porque se ele sai do lugar, teria que fazer uma cirurgia para para voltar ele para o lugar, né? Então eu fiquei, até que minha recuperação foi muito rápida, né? Eu fiquei 2 semanas só.
Na primeira semana eu não iria andar de qualquer forma, né? Porque eu tava bem machucado, com bastante dor na cabeça, nas partes do corpo que eu bati. Por sorte eu não quebrei, não tive nenhuma fratura mais séria, né? Mas depois de 2 semanas fui fazendo acompanhamento médico, né? E depois de 2 semanas o médico me liberou, voltei devagar, ainda com um pouquinho de dor, mas aí fui voltando. Até que foi uma Ô, recuperação em bem que rápida, né? Pela seriedade do tombo, data que foi foi mesmo? bom. Como? Em que data que foi? Foi em abril, mais ou menos no meio de abril, por aí. Abriu agora mesmo, esse ano, né? Sim, esse ano. Viu? Então tá, foi bem recente, cara, foi bem recente. Foi faz pouco tempo. Foi. E depois desse tombo, dessa queda aí que você voltou, você já participou de quantas provas? Participei de 3 provas. Eu Três logo, provas? Ah, bacana. é, logo que eu Porque a voltei, janela eu foi. já. Como? Não, não, pode falar, pode falar. Logo que eu voltei, se eu não me engano, umas 2 semanas depois eu já fui para uma corrida, né? Andei bem, sofri bastante, né? Mas eu fui. Não. Você sentiu. Porque tem alguns fatores que vão acontecendo assim, é interessante a gente conversar. O pessoal fica muito preocupado também quando fica um tempo sem treinar. Sentiu muita queda de performance com as 2 semanas paradas? Senti. Eu não sei se foi por conta do acidente, né? Que deu um choque no corpo. Eu fiquei um bom tempo ainda sentindo um pouco de dor no pescoço, um pouco de dor no ombro também. Então, talvez isso tenha contribuído, né, para eu demorar um pouco mais nessa recuperação para voltar ao ritmo. Mas eu fiquei um bom tempo aí. Para falar a verdade, eu tô começando, voltei a me sentir bem em cima da bike, assim, consegui fazer uns treinos mais fortes, mais bem feitos, assim, de umas 2 semanas para cá. Ah, entendi. Então o processo, ele, de certa forma, ele estava, até as últimas semanas aí, estava acontecendo ainda o processo de recuperação Sim, total, né? sim. Ah, então, bacana. Viu? Mais uma questão. Você realiza, porque assim, ó, tem alguns alunos meus, né, que eles só querem participar de prova se eles têm chance de ganhar, né? Se eles estão ali, ó, eles até analisam ali os inscritos, falam assim, não, putz, tem tantos caras ali que eu sei que é muito forte, estou perdendo a chance de ganhar, não vou, né? Você gosta de fazer provas a nível de preparação, né? Pensando assim, fala assim, não, minha prova principal é tal, mas eu vou fazer essas provas aqui para me preparar. Você tem esse pensamento também? Sim, tenho sim. Eu procuro ir sempre nas provas na região aqui. Claro que não dá para ir em todas, né? A gente tem que escolher, ainda mais porque tá ainda tudo do bolso, né? Então não dá para ir em tudo que aparece, né? Tem que dar uma selecionada. Mas eu penso nas provas não só pensando assim, não tô bem, eu não vou porque eu não vou andar bem. Mas se eu vou, assim, independente disso, sempre quero estar lá. Bom, é bacana porque a gente gosta de competir, então sempre que tem oportunidade a gente quer ir lá. Viu? Sim, Mas agora é o seguinte, hoje a Bremistec apoia você, né? Você está com o bonezão da Bremistec aí. isso. E a Bremistec é uma pastilha de freio nacional. E o pessoal ainda tem receio com produto de bike nacional. O pessoal tem muito aquela coisa de, não, tem que ser importada, não, tem que ser não sei o quê. Ah, a Bremistec está dando conta do recado? Conta aí a sua experiência com a pastilha de freio Bremistec. Não, tá demais, cara. Tá impressionante. Tá muito bom. Sim, eu sempre procurei andar com a pastilha original, né? Sempre procurei andar sempre com tudo original. E quando eu comecei a usar a pastilha deles, assim, pra mim não tem diferença nenhuma e se bobear até melhor, porque a eficiência dela é muito boa. Eu fiz algumas provas na Serra da Canastra, com alguns treinos debaixo de chuva, lá na Serra da Canastra também, que é um terreno assim, tem descidas muito longas, que você tem que exigem bastante do freio, né? Esquenta bastante o disco e assim, sem perder eficiência em momento nenhum. É, é muito bom, vale muito a pena.
é bacana porque você comentou comigo que vocês fizeram um training camp e treinaram praticamente todos os dias na chuva. E mesmo Sim, treinando na chuva, ela deu conta do recado e estava ali, firme e forte, né? sim, com certeza. Né? Durou bastante, Ô, aguentou bastante, cara. Foi. E sim, tanto mesmo debaixo de chuva e ali na canastra, que é um terreno bem, tem bastante calcário lá, né? É uma areia muito fina e desgasta muito mais o equipamento, né? E gruda muito mais no disco, na pastilha, é muito mais fácil para contaminar a pastilha, para que ela acaba perdendo eficiência. E não deixou a desejar em nenhum momento, cara. Foi muito bom. cara, é top. Eu acho que os brasileiros têm que mudar um pouco a visão. Não mudar, né? Tem que experimentar os produtos nacionais. O Pedro Hilo está usando o Brimstack também, indo com Sim. a Brimstack nas provas de circuito nacional, né? Alta Elite. O Indião está usando o Brimstack também nas provas que ele vai, você está utilizando. Então, isso é Aham. prova de que a Brimstack aguenta o treino de alto nível, né? Não vou falar de mim, porque o meus pedalzinhos aqui é muito tranquilo, né? Então, eu não forço tanto assim, mas, cara, é bom saber. E eu gosto de falar assim da Brimstack porque tá dando um bom resultado na pedalada pessoal. Sim. Lucas, é o seguinte, cara, eu gostei muito de bater esse papo com você, fiquei muito feliz. O pessoal mandou, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que o pessoal mandou, deixa eu ver se. Vamos ver. Quais configura... ó, mandaram uma pergunta aqui da sua bike, tá? Quais as configurações da sua bike que você usa nas competições? Tá aparecendo a perguntinha aí para você também? Ah, apareceu aqui, sim. Isso. Tá? Qual é a configuração da sua bike? Então, eu estou usando um GX eletrônico. Vou tirar agora para você ver. Estou usando o GX Axis, né, o eletrônico, de 2 velocidades, e um cassete 1051 e uma coroa 36. Que relação é isso, né? Entendi. Tá bom. Viu, o câmbio eletrônico, ele já deu algum trabalho, já deu algum problema ou não? O negócio funciona bem mesmo? Eu tenho ele desde o começo do ano, se eu não me engano, eu coloquei no final de janeiro, faz pouco tempo, né? Mas, assim, só alegria com ele, né? É muito bom, Ah, é? muito melhor Caramba. que o cabo. Porque quando lançou, né, cara, quando falou, câmbio eletrônico, eu falei, caramba, mano, câmbio eletrônico, isso não vai dar certo, não vai funcionar, a bateria não vai coisar, o sinal, sei lá qual é o tipo de sinal que vai ali pro câmbio, vai cruzar com o outro. Então o negócio funciona bem para valer mesmo. É bom demais. Claro que é uma preocupação, a gente tem que estar sempre prestando atenção, né, na carga da bateria, tem a bateria do câmbio, a bateria do controle, que fica no guidão, né? Tem que ficar sempre de olho. Ele tem um sistema que avisa, né, quando a carga da bateria está baixo. Então a gente tem que estar sempre acompanhando isso, mas nem compara essa preocupação, muito melhor assim do que um câmbio mecânico que você pega uma prova e você está andando, você pega uma chuva, pega barro e entra sujeira no cabo e fica ruim para trocar de marcha, desregula. O eletrônico não tem esse problema. Cara, não tem coisa mais dura do que você tá numa prova ou tá num treino forte que seja, e de repente não sobe a marcha que você precisa ou não desce para onde você quer. Putz, cara, isso é complicado, É né? triste. Vamos. Lucas, cara, que bate-papo interessante, velho. Eu gostei da live. Pessoal, eu fui lendo os comentários, o pessoal também gostou. A gente vai marcar um dia, que nem eu terminei com o Pedro. Eu falei que a gente vai marcar um outro dia uma live com o Pedro. Eu vou querer marcar uma live um outro dia com você também mais pra frente, porque aí, putz, bacana Fechou. que a gente conversou agora. Depois vai ter mais provas que vai participar, vai ter mais história para contar e a gente faz uma Com retomada. certeza. E vai ser muito bom. Então, meu amigo, brigadão, cara. Fiquei muito feliz com a sua participação. Valeu, eu que agradeço aí o convite. Foi muito bom. E boa sorte nas próximas provas. Qual é a próxima? Já tem marcada? Domingo agora, semana que vem. Esse domingo, dia 10 já tem uma. Qual E prova vai ser? aqui perto, aqui na região, uma cidade que chama Igarapava, é a Copa Regional de Mountain Bike, é uma Copa aqui uma prova aqui da região, né?
Vai ser em Igarapava, na divisa de São Paulo com Minas. Vamos lá. E depois na próxima semana também já vou correr, vai ter o Canastra Ride em São João Batista do Glória. Também vou participar dela. Então vai ser 2 finais de semana seguidos de prova aí. Ah, bacana. Então vamos ficar na torcida, vamos acompanhar essas provas aí para ver como Valeu, vai sair. A gente vai mandando as energias positivas. Valeu? valeu. Lucas. Obrigadão, cara. Obrigadão. Show de bola. O pessoal que estava ao vivo aí com a gente, obrigado pela participação. É muito bom ter vocês aqui. Valeu? Valeu, muito obrigado. Falou. Bons treinos, Lucas. Até mais, cara. Tudo de bom. Até, abraço.